está ahí. El doctor Tomasini ya llegó, Eliana. Chegou, doutor. Buenas noches. Hola. Buenas Buenas noches. Boa noite, doutor. Chegou o doutor Tomasini. Estaba yo oyendo que en Estados Unidos se habla mucho español. Sí. Así es. Entonces, estávamos comentando que a Divina Voluntad se expande por todos los países que hablan no mismo idioma, ¿no? Y Brasil... En general se ha extendido mucho en todos los hispanoparlantes. Sí. Sí. En inglés se ha extendido, pero no como esto. Sí. Y que yo sepa, en Suiza tuvimos un retiro y había como 30 o 40 personas. Y se ha seguido, pero no ha aumentado. Así que yo conozca es español, inglés, en suizo y ustedes. En Alemania también hay. Hay Divina Vontade lá na Alemanha. Así es. Bueno, doctor, hoy podemos leer 4 leituras para que en el próximo encuentro encerramos el 11. 4 lecturas hoy. Bueno. O puede ser para la próxima. Eso va a depender de cómo se transcurre la reunión. Por eso, como de los comentarios, ¿no? Depende de la lectura. Sí, claro. Vamos a ver. Sí, comenzamos. Bueno. 137. 30 de janeiro de 1916. Qual o valor das reparações feitas pelos outros? Jesus cuida daquele que cuida dos outros e faz por ele o que este faz pelos demais. Eu estava profundamente aflita pela ausência do meu adorável Jesus e chorava amargamente. E enquanto estava fazendo as horas da paixão, o pensamento me atormentava, dizendo: vê para que serviram as reparações pelos outros? Para fazer Jesus fugir de ti e tantos outros absurdos. E o bendito Jesus, movido de compaixão por minhas lágrimas, estreitou-me ao seu coração e disse: minha filha, tu és o aguilhão. O meu amor se sente constrangido com tuas violências. Se soubesses o quanto sofro ao te ver sofrer por minha causa, mas é a justiça que deseja desafogar-se e tuas próprias violências me obrigam a esconder-me e as coisas irão piorar ainda mais. Por isso, paciência. Além disso, saiba que as reparações feitas pelos demais beneficiaram-te muito, porque, ao reparares pelos outros, tinha a intenção de fazer o que eu fiz, e eu reparei por todos e também por ti. Pedi perdão por todos e sofri pelas ofensas de todos, bem como pedi perdão por ti e sofri por ti. Assim, ao fazeres o que eu fiz, recebes juntamente as reparações, o perdão e a dor que eu senti por ti. Então, o que poderia beneficiar-te mais? As minhas reparações, o meu perdão, a minha dor ou as tuas? Além disso... Curiosa cuestión que le dice Jesús, ¿no? Porque si nos damos cuenta,
al principio Luisa se estaba quejando, ¿sí? De lo que ella pensaba, de lo que ella estaba sufriendo. Por eso Curiosa essa questão que disse Jesus, porque se prestarmos atenção, no princípio, Luísa estava se queixando, né, do que ela pensava, do que ela estava sofrendo. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿qué vale más? ¿Tu sufrimiento o los míos? E então Jesus disse, o que vale mais, os teus sofrimentos ou os meus? ¿Qué te sirve más que a ti, tus sufrimientos o los míos? O que te serve mais a você, o teu sofrimento ou os meus? Seguimos. Além disso, nunca me deixo vencer no amor. Quando vejo que a alma, por amor a mim, está totalmente dedicada a me reparar, a me amar, a me pedir desculpas, a pedir perdão pelos pecadores, eu, para lhe retribuir na mesma moeda, de modo especial, peço perdão por ela, reparo por ela e amo por ela, e vou adornando a alma com o meu amor, com as minhas reparações e com o meu perdão. Portanto, continua a reparar e não provoques contendas entre mim e ti. Curioso, ¿no? Sí. Quisiéramos reparar lo que nosotros hemos hecho en la vida, o sea, los pecados, los errores que hemos cometido. Quiséramos reparar o que nós fizemos na nossa vida, os pecados, os erros que cometemos. Sin embargo, o sea, cuando yo pienso en esto, cuando yo intento reparar, simplemente es un acto hacia Jesús. No entanto, quando eu penso nisso, quando eu tento reparar, simplesmente é um ato em relação a Jesus. Pero si en vez de reparar mis actos, en vez de reparar mis faltas, me pongo a repararlo a Él, a amarlo por lo que yo he cometido, entonces Él se pone a pedir y a reparar por mí. Mas se em vez de reparar os meus atos, em vez de reparar as minhas faltas, eu me coloco a reparar Ele, Jesus, a amá-lo pelo que eu cometi, então Ele se coloca a pedir e a reparar por mim. O sea que la mejor forma de pedir perdón, de estar bien ya con Jesús, es amarlo y repararlo a Él, no reparar lo mío. Ou seja, a melhor forma de pedir perdão, de estar bem com Jesus, é amá-lo e repará-lo Ele, não reparar a mim. Y así Él se encargará de repararme a mí. E assim Ele se encarregará de reparar a mim. Interesante, ¿no crees, Marcia? Sim, mucho. Seguimos na próxima. Sí, la próxima vez, Eliana, ya nos vamos. 5 de dezembro de 1916. Jesus purifica, ilumina e inflama incessantemente as almas com sua atividade em sua vontade e, juntamente com ele, quem vive nela. Eu estava meditando e, como de costume, entregando-me totalmente à vontade do meu doce Jesus. Nesse ínterim, diante da minha mente, eu vi uma máquina que continha inúmeras fontes, das quais jorravam ondas de água, luz e fogo que subiam ao céu. Fluíam sobre todas as criaturas. Não havia criatura que não fosse inundada por essas ondas. A única diferença era que algumas
entravam e outras permaneciam fora. E o meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, a máquina sou eu. Meu amor mantém a máquina em movimento e se derrama sobre todos, mas apenas aqueles que me amam e desejam recebê-las, essas ondas entram. Os outros são tocados, porém que se predisponham a receber tanto bem. As almas, então, que fazem e vivem na minha vontade, estão na mesma máquina, e como vivem de mim, podem dispor das ondas que brotam para o bem dos outros. Ora, sendo luz que ilumina, ora fogo que inflama, ora água que purifica. Como é belo ver essas almas que vivem no divino querer, que saem do interior da minha máquina, como tantas pequenas máquinas, espalhando-se para o bem de todos, e depois retornam à minha máquina e desaparecem entre as criaturas, vivendo de mim e apenas de mim. A ver, ¿qué entendieron de esto? O que vocês entenderam disso? Pouco. Eu compreendi que se nós estamos dentro da máquina que é Jesus, Ele é o responsável por el movimento de nossos actos em la divina voluntade. Nossa alma, todo em nós, no ser. Habla em português agora, sim, os outros. Eu entendi que se nós estamos dentro dessa máquina, e a máquina é o próprio Jesus, ele é o responsável pelo movimento. Se cristalizou. Luciana, fala, Oi, Luciana. boa noite. Boa noite. Eu entendi que o ponto mais importante é amar Jesus. Então, quem ama Jesus tem a oportunidade de entrar, né? E entrando, participar de todo o bem que emana dele, da fonte. É isso. Sí, o sea, Jesús está en un continuo acto de estarse dando a nosotros. Eso es amar. Márcia, você está aí? Então, Jesus está em um contínuo ato de estar ceando conosco. Sí. Y entonces, el alma que está vacía y me ama, condición fundamental, estar vacío. E então a alma que está vazia e me ama, uma condição fundamental de estar vazia, pessoa. Ese amor divino que se refleja como olas entra dentro del alma, dentro de la persona. Esse amor divino que se reflete como ondas entra dentro da alma, dentro da pessoa. Sí, que está vacía. Que está vazia. Ahora, si no están vacíos, entonces dice que los demás quedan tocados, ¿sí? Por esa agua para disponerlos a recibir tanto bien. São vazios, então diz que os demais ficam tocados, sim, por essa água, para dispô-los a receber tanto bem. Pero no entra dentro de ellos. Mas não entra dentro deles. Y ahora, esas almas que sí estaban vacías,
que sí recibieron todo ese amor de Jesús. Agora, essas almas que sim estavam vazias e que também receberam todo esse amor de Jesus, ¿sí? Esas almas se convierten como en pequeñas máquinas que aumentan el amor divino hacia todas las criaturas. essas almas se convertem em pequenas máquinas que aumentam o amor divino em relação a todas as criaturas. O sea, ahora el amor divino ya no solamente sale de Jesús, sino ahora el alma, la criatura, aceptando la divina voluntad, tiene la vida divina y lógico puede amar en forma divina. Agora, o amor divino sai de Jesus, mas agora a alma, a criatura aceitando a divina vontade, tem a vida divina e, lógico, pode amar em forma divina. Y por eso esas almas se convierten en luz que ilumina, en fuego que enciende el fervor, en agua que purifica. Por isso essas almas se convertem em fogo que acende o fervor, em água ¿Sabes qué, Marcia? água que purifica. Marcia, Está muito quita la imagen, quita la cámara, a ver si se mejora la voz. Sim. ¿Seguimos? Sí, pero bueno, nada más entender que ahora el trabajo que hace Jesús lo divide con las almas. Por lo tanto, las almas están cooperando para el bien de toda la familia humana, ¿sí? Y después de... Que Jesus divide com as almas, né, todo o trabalho. Portanto, as almas que estão cooperando para o bem de toda a família humana. Y una vez que termina de emanar esas olas, vuelven otra vez a entrar en Jesús, ¿sí? Para volverse a llenar de él y desaparecen de entre las criaturas. E uma vez que termina de emanar essas ondas, elas voltam outra vez a entrar em Jesus para tornar-se a preencher dele e desaparecem dentro das criaturas. Hay una lectura en el libro 6 que nos dice que, hablando del Adviento y de la Navidad, que en la medida que la criatura va emitiendo el acto hecho en su voluntad, há uma leitura no livro 6 que nos diz que, falando do Advento e do Natal, que na medida em que a criatura vai emitindo o ato feito na vontade, na sua vontade, en cuanto desea entrar en esta divina voluntad, Jesús queda concebido en ella. E quando deseja entrar nessa divina vontade, Jesus fica concebido nela. Conforme se va efectuando el acto, él nace dentro de la criatura. Conforme se vai efetuando o ato, ele renasce dentro da criatura. Y cuando el acto termina, Jesús queda totalmente formado en la criatura y la criatura queda ya concebida en él. E quando o ato termina, Jesus fica totalmente formado na criatura e a criatura fica já concebida nele. Si nos damos cuenta, es lo mismo que nos está diciendo aquí. Se prestarmos atenção, é o mesmo que nos está dizendo aqui. O sea, está diciendo que si me dispongo, las olas del amor divino entran en mí. Está dizendo que se eu me disponho, as ondas do amor divino entram em mim.
¿sí? Y una vez entrando en él, nos convertimos prácticamente en parte de la vida de él. E uma vez entrando nele, nos convertemos praticamente em parte da vida dele. Y entonces ahora nosotros quedamos concebidos en él, haciendo lo mismo que él hace. E então agora nós ficamos concebidos nele, fazendo o mesmo que ele faz. Y este es el verdadero intercambio de vida que sucede en la divina voluntad. E este é o verdadeiro intercâmbio de vida que acontece na divina vontade. Jesús concebido, nacido y crecido en nosotros, y nosotros concebidos, nacidos y crecidos en Jesús. Jesus concebido, nascido e crescido em nós, e nós concebidos, nascidos e crescidos em Jesus. Una sola vida, Uma só vida, humana y divina, humana e divina, igual que Jesús. igual que Jesus. Luciana? Eu queria perguntar, aproveitando que a gente está falando das duas naturezas de Jesus, quando esse intercâmbio de vida acontece, a alma já concebida nele, a natureza, a alma, ela tem a natureza divina também ou é por graça? No, es por gracia. O sea, lo que Jesús es por naturaleza, nosotros lo podemos llegar a ser por gracia. O sea, el don del vivir en el querer divino es un don, es un regalo, es una gracia. Sim, entendi. Então, a gente não vai ter a natureza divina, né, como Jesus tem. A gente vai receber o presente, um dom. Así es. Que al final de cuentas, ese don transmuta nuestra naturaleza en divina, pero es por don, no por naturaleza. Entendi. Obrigada. Sí lo tradujiste, Marta, ¿no, verdad? Sí, não compreendo, né? ¿Puedes repetir, doctor? Porque mi conexión falló. Sí, digo que cuando sucede esto, de que Jesús queda concebido en nosotros y nosotros en él, nuestra naturaleza se transmuta, se convierte en naturaleza divina, pero no es por naturaleza, sino por gracia, como un don, un regalo que nos hace. Entendido. Quando acontece isso, que Jesus fica concebido em nós e nós nele, nossa natureza se converte em natureza divina. Pero por don, por el don, no como naturaleza mía. Mas por dom, não como natureza minha. No sé si se entiende. Não sei se você Sim, entende. eu entendi. Compreendi, sim. Obrigada. Seguimos. Por favor. 9 de dezembro de 1916, 139. Em meio aos castigos do mundo, Jesus deseja encontrar naqueles que vivem em seu querer tudo que o Pai encontrou nele. Eu estava aflita pelas privações do meu doce Jesus. E quando ele vem, embora eu encontre um breve alívio, fico muito aflita ao vê-lo mais aflito que eu, sem querer se acalmar, pois as criaturas o obrigam a arrancarem dele outros flagelos.
Mas enquanto ele flagela, chora pelo destino do homem e se esconde bem no interior, no coração, praticamente para não ver o que o homem sofre. Parece que não se pode viver nestes tempos tristes e ainda parece que estamos só no início. Assim, meu doce Jesus, enquanto eu estava angustiada com meu duro e triste destino de ter que estar frequentemente privada dele, ele veio, lançando-me um braço ao redor do meu pescoço e me disse: minha filha, não aumentes as minhas dores com tua preocupação. Elas já são demais. Eu não espero isso de ti. Ao contrário, quero que forças tuas em minhas dores, as minhas preces, tudo o que meu ser, de maneira que eu possa encontrar em ti outro eu. Nestes tempos, quero grande satisfação, e apenas quem faz de si mesmo o meu próprio ser pode me dar isso. E aquilo que no meu ser encontrou o Pai, isto é, glória, complacência, amor, satisfação completa, perfeitas, para o bem de todos. Eu desejo encontrar nessas almas que, como tantos outros Jesus, lhe correspondam igualmente. E deves repetir estas intenções em cada hora da reflexão, da paixão, que fizeres em cada ação, em tudo. E se eu não encontrar as minhas satisfações, para o mundo será o fim. Os flagelos cairão em torrentes. Minha filha, minha filha. E ele desapareceu. Bueno, aquí es interesante. Luisa está sufriendo por la privación de Jesús. Jesús se aleja de ella para poder mandar los flagelos. Aqui é interessante. Luísa está sofrendo por causa da Por causa de la privación de Jesús. de Jesus. Y esa privación es porque Jesús está mandando flagelos. E essa privação é porque Jesus está mandando flagelos. Ahora, ese sufrimiento de Luisa está aumentando el sufrimiento de Jesús. Agora, esse sofrimento de Luísa está aumentando o sofrimento de Jesus. Y por eso Jesús le pide que no siga haciendo eso porque lo hace sufrir más. E por isso Jesus pede que ela não continue fazendo isso, porque o faz sofrer mais. Y entonces lo que le pide es que él quiere que Luisa haga suyas las penas de Jesús. Então, o que ele pede é que Luísa faça suas as penas dele, de Jesus. Que haga suyas sus oraciones. Que faça as suas orações. As suas orações. Tradúcelo tú, Eliane. Sim. Então, puedes hablar. Que haga suyas sus oraciones. Que faça suas orações. Y que haga suyo a todo Jesús. E que faça seu
todo ato de Jesus. ¿Sí? Y si hace eso, entonces Jesús puede encontrar en ella a outro Jesus. E se fazes isso, pode encontrar nela outro Jesus. ¿Sí? E se fazes isso, pode encontrar Tom, só, né? Uh-huh. E esto... Agora tô. Continua, Márcia. Tá, voltou então. Tá. E faz. Então, Jesus, quer que traduza o anterior ou não? Sí, si te recuerdas. Deixa eu ver. Lo volvemos a decir. Se faz isso, então Jesus pode encontrar nela outro Jesus. Y eso es lo que le puede dar grandes satisfacciones. E isso é o que pode dar grandes satisfações. Y entonces, todo lo que el Padre Celestial encontró en Jesús, E então, tudo que o Pai Celestial encontrou em Jesus, como gloria, complacencia, amor, como glória, complacência, amor, satisfacción, sí, satisfação, dice, ahora Él lo quiere encontrar en el alma que viva en su voluntad. agora ele quer encontrar na alma que vive em sua vontade. Como si fueran Jesús. Como se fossem Jesus. Y que lo hagan junto con Él. E que o façam junto com ele. Y luego dice, estas intenciones las debes repetir en cada hora de la pasión que hagas. E logo ele diz que essas intenções devemos repetir em cada hora da paixão. ¿Sí? En cada acto, en cada acción. Em cada ato, em cada ação. Entonces, quiere decir que debemos vivir siempre con la intención de repetir lo que Jesús hacía en sus obras. Então, quer dizer que devemos viver sempre com a intenção de repetir o que Jesus faz. Fazia em suas obras. ¿Sí? Fazia em suas obras. Y que si esto no sucede, o sea, encontrar sus satisfacciones en el alma. E se isso não acontece, ou seja, encontrar a sua satisfação na alma, entonces los flagelos serán mucho mayores. então os flagelos serão muito maiores. Si nos damos cuenta, es lo que está sucediendo en la actualidad. O sea, los flagelos han aumentado mucho. Se prestarmos atenção no que está acontecendo na atualidade, ou seja, os flagelos estão aumentando muito. Así que este es uno de los trabajos más importantes que tiene el alma al vivir en la divina voluntad. Assim que esse é trabalho mais importante. Vai, Karina, termina. Assim é esse o trabalho mais importante da alma para viver na divina vontade. Que debemos vivir siempre con este deseo y con esta intención de estar así, repitiendo lo que Jesús hizo. Que devemos estar sempre assim, com esse desejo e essa intenção de estar repetindo aquilo que Jesus fez.
Alguém quer fazer alguma pergunta? ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, vamos a la siguiente, Eliane. Essa aqui. Em meio aos castigos do mundo, Jesus deseja encontrar naqueles que vivem em seu querer tudo que o Pai encontrou nele. Eu estava aflita pelas privações do meu doce Jesus, e quando ele vem, embora eu encontre um breve alívio, fico muito aflita ao vê-lo mais aflito que eu, sem querer se acalmar, pois as criaturas o obrigam e arrancam dele outros flagelos. Mas enquanto ele flagela, chora pelo destino do homem e se esconde bem no interior, no coração, praticamente para não ver o que o homem sofre. Parece que não se pode viver nestes tempos tristes, e ainda parece que estamos só no início. Assim, meu doce Jesus, enquanto eu estava angustiada com meu duro e triste destino de ter que estar frequentemente privada dele, eu já li isso. Eu acho que eu já li a leitura, perdão. Eliane, ¿qué lectura estás? Sim, agora é 140. Sí, es la 140, nada más que no es lo que está. Perdão. Qual o verdadeiro repouso que a criatura deveria ter em Deus? A reparação de Jesus enquanto dormia. Eu estava oferecendo meu sono a Jesus, dizendo-lhe, eu tomo o teu sono e faço o meu, e dormindo com o teu sono, quero dar-te a alegria, como se em mim outro Jesus dormisse. E sem me deixar terminar... Espérame tantito. Esto es importante porque aún el sueño debemos poner en la divina voluntad. Espera um pouco, isso é importante, porque ainda no sono devemos viver na divina vontade. Isto é importante. En todos los actos debemos repetir la vida de Jesús. Si hubiera un solo acto que no estuviera unido a los actos de Él, no sería vida divina. Porque em todos os atos devemos repetir a vida de Jesus. Se houvesse um somente ato que não estivesse unido aos atos dele, não seria a vida divina. ¿Sí? Seguimos. Sim. E sem me deixar terminar o que queria dizer, ele me disse, ah, sim, minha filha, dorme com o meu sono, para que, olhando para ti, eu possa me ver refletido e, ao me contemplar, possa encontrar em ti todo o meu ser. E já que dormes com o meu sono, e para que possamos estar de acordo em tudo, ao te contemplares em mim, quero dizer-te, porque a minha humanidade se sujeitou à fraqueza do sono. Minha filha, a criatura foi feita por mim, e como algo meu, eu queria mantê-la em meu seio, nos meus braços, em constante repouso. Portanto, a alma deveria descansar na minha vontade e santidade, no meu amor, na minha beleza, potência, sabedoria, etc. Todas essas coisas são atos que constituem o verdadeiro repouso. Mas, infelizmente, a criatura foge do meu seio
e esforçando-se para se desvencilhar dos meus braços, nos quais asseguro, vai em busca de vigília. Vigília são as paixões, o pecado, as tentações, os prazeres. Vigília são os medos, as ansiedades, as agitações, etc. Então, por mais que eu lamente e chame a descansar em mim, não sou escutado. Esta foi uma grande ofensa, um insulto ao meu amor, no qual a criatura não leva em conta e não se preocupa em reparar. Por isso, eu quis dormir para dar ao Pai a satisfação do descanso que as almas não têm nele, correspondendo por todos. E enquanto eu repousava, intercedia por todos pelo verdadeiro repouso, tornando-me sentinela de cada coração, com a finalidade de libertá-los da vigília da culpa. E eu amo tanto esse repouso da criatura em mim, que não só quis dormir, mas quis também andar, para dar-lhe descanso aos pés, trabalhar para dar-lhe descanso às mãos, palpitar e amar para dar-lhe descanso ao coração. Em suma, quis fazer tudo para que a alma fizesse tudo em mim e encontrasse descanso e eu fizesse tudo por ela, desde que mantivesse segura em mim. Sim. Bueno, o sea, volvemos al mismo punto. O sea, Él quiere encontrarse en nosotros y que nosotros nos encontremos en Él. Ou seja, voltamos ao mesmo ponto. Ele quer se encontrar em nós e que nós nos encontremos nele. ¿Sí? Para que Él se pueda encontrar todo Él en cada criatura. Para que ele possa se encontrar todo em cada criatura. Ahora, nos habla y nos dice que Él quiso dormir, o sea, como hombre, quiso dormir para darnos a nosotros la posibilidad de encontrar un continuo reposo. Ele diz que ele quis dormir, né, como homem, para dar a nós a possibilidade de encontrar um contínuo repouso. Sobre todo para el alma. Sobretudo para a alma. Debería de reposarse en su voluntad, en su santidad, en su amor, en su belleza, potencia, sabiduría. Deveria repousar-se em sua vontade, em sua santidade, em seu amor, em sua beleza, potência e sabedoria. ¿Sí? Que esto es el verdadero reposo, no lo que nosotros consideramos como tal. E isto é o verdadeiro repouso, não como nós consideramos. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros, dice Jesús, que por cuanto Él llora y llama a la criatura a reposarse en Él, disse Jesus que porquanto ele chora, ele chama a criatura a repousar-se nele. no lo escuchamos y que esto es una gran ofensa a su amor. Não o escutamos, e isto é uma grande ofensa ao seu amor. Y que nosotros ni siquiera tenemos en mente este sufrimiento que le estamos dando a Él. E nós nem sequer temos em mente este sofrimento que estamos dando a ele. Y menos pensamos en repararlo. E menos pensamos em repará-lo.
Por lo tanto, esta es una de las causas por las que él quiso dormir, para darle al Padre la satisfacción por todos nosotros. E, portanto, esta é uma das causas pelas quais ele quis dormir, para dar ao Pai a satisfação por todos nós. ¿Sí? Y mientras él reparaba reposando, conseguía para todos nosotros el verdadero reposo. E enquanto ele reparava repousando, conseguia para todos nós o verdadeiro repouso. ¿Sí? Y para librarnos, más bien dicho, de la vigilia en la que vivimos, que es la culpa. E para livrarmos da vigília a que vivemos, em que é a culpa. Y dice que esto no solo con el sueño, sino que quiso caminar para darnos reposo a nuestros pies. Quiso obrar para darnos reposo a nuestras manos. E disse que isso não somente com o sono, mas quis também caminhar para darmos repouso aos nossos pés. Quis agir para dar repouso às nossas mãos. ¿Sí? Quiso latir, amar, para darnos el reposo al corazón. Quis palpitar, amar, para dar repouso ao coração. O sea, quiso todo lo que hizo, todas las obras, todos los pensamientos, todas las palabras, es para darnos reposo, para que nosotros lo pudiéramos hacer todo en él. Ou seja, tudo que fez, todas as obras, pensamentos, todas as palavras, é para dar repouso, para que nós pudéssemos fazer tudo nele. ¿Sí? Y que él hiciera todo por nosotros. E que ele fizesse tudo por nós. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacerlo todo en él. Então, nós teremos que fazer tudo nele. Y él hará todo nós temos que fazer tudo por nele. nosotros. Y él hará todo por nosotros. E ele fará tudo por nós. Tenemos aquí una declaración enorme de que nuestra vida ya no está en nuestras manos, sino en las manos de él. Temos aqui uma declaração enorme de que nossa vida já não está em nossas mãos, mas sim nas mãos dele. Por lo tanto, estamos más seguros que si lo hiciéramos en nosotros. Portanto, estamos mais seguros. Portanto, estamos mais seguros do que se nós mesmos fizéssemos. ¿Ningún comentario? Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar? Pues parece que no. Sim. Eu acho que... Luciana? Sim. Oi, Eliane. Oi, você tem alguma dúvida? Vamos a ler outra. Eu fiquei pensando nessa questão do trabalho, o trabalho que nós temos, né, na Divina Vontade, que é de fazer as mesmas coisas que Jesus, né, pensando nele, em reparar ele, o nosso pensamento todo voltado para ele, né? Fazendo as mesmas coisas que a gente já faz. Eu acho que isso a gente tem que levar, meditar a semana toda. Si nos fijamos, esto que está diciendo
coincide con aquello que Jesús dijo en el Evangelio. Se nos damos conta, isso que Jesus diz, isso que estamos vivendo é o mesmo que Jesus disse no Evangelho. Se No prestarmos solo, atenção nisto, ¿sí? Cuando dijo que aquellos que lo aman y escuchan su palabra no solo harán sus obras, sino aún mayores. Quando ele disse que aqueles que o amam e que escutam sua palavra não só farão as obras que ele fez, mas farão ainda maiores. Si nos fijamos, si nosotros nos ponemos en Él, Él nos acepta en Él, estamos haciendo lo mismo que Él hizo. Se prestarmos atenção, quando nos fixamos nele, nós estaremos fazendo aquilo que ele fez. Y junto con eso, ahora como va lo nuestro, junto con lo de Él, es una obra mayor. E se nós prestarmos atenção, colocando nisso o nosso valor, então estaremos fazendo uma obra maior do que a que ele fez. Porque Él hizo mis obras por Él. Porque ele fez as minhas obras por ele, Pero sin mí. mas sem mim. Y ahora yo hago lo que Él hizo por mí, pero agrego mi persona. E agora eu faço o que ele fez por mim e acrescento a minha pessoa. Vamos à seguinte leitura. 22 de dezembro de 1916, 141. A alma que age no divino querer permite que Jesus faça o que ela faz e renove nela o fruto da sua vida, obras e sofrimentos. Tendo recebido a comunhão, eu estava unindo-me inteiramente a Jesus e derramando-me em seu querer, dizendo-lhe: eu não sei fazer nada, nem dizer nada. Por isso, sinto a grande necessidade de fazer o que tu fazes e de repetir as tuas próprias palavras. No teu querer, encontro presentes e como um ato, os atos que tu realizaste ao receberes no sacramento, e eu os faço meus, repetindo-os para ti. E assim, eu buscava me aprofundar em tudo o que Jesus tinha feito ao se receber no sacramento. E enquanto fazia isso, ele me disse: minha filha, aquele que faz a minha vontade e tudo o que faz no meu querer, me obriga a fazer junto com ele o que ele faz. Então, se comunga no meu querer. Eu repito os atos que fiz ao comungar a mim mesmo e renovo o fruto completo de minha vida sacramental. Se reza no meu querer, eu rezo com ele e renovo o fruto das minhas preces. Se sofre, se trabalha, se fala em minha vontade, eu sofro junto com ele, renovando o fruto das minhas penas, e trabalho e falo junto com ele, renovando o fruto das minhas obras e palavras, e assim por diante, e com todo o resto. Si nos damos cuenta, aquí está aclarando el cómo es que hacemos cosas mayores, que es lo que decíamos hace un momento. Se nós nos damos conta, aqui ele está nos dizendo como nós faremos coisas maiores, que é o que nós falamos há pouco tempo. Porque dice, yo lo hago con ella, el rezar, el sufrir, el obrar, el hablar, ¿sí? Ele diz, eu faço com ela o rezar, o sentir, o falar, sim.
O sea, si habla, si yo lo hago con ella, renuevo el fruto de mis penas. Ele diz, se reza, eu faço com ela e renovo os frutos das minhas penas. Y de toda su vida. E de toda a sua vida. Pero lo está haciendo junto con nosotros. Mas ele está fazendo junto conosco. Por lo tanto, ahora nosotros estamos haciendo lo mismo que él hace, y eso es lo que le da la calidad o la cualidad de ser mayor que lo que él hizo. Portanto, nós estamos fazendo o que ele faz, e isso é o que dá a qualidade de estarmos fazendo maior do que o que ele fez. ¿Sí se entiende esto? Vocês estão entendendo isso? Doutor Tomás, sí, Luciana. Eu compreendo assim. Jesus fez todos os meus atos no momento que ele passou pela história. E agora que chegou o ponto de eu viver a história, né, nesse ponto em que eu vivo, eu já recebo os meus atos dele, feitos, né, divinos, e se eu me uno a Jesus, eu refaço esses atos que ele fez e ainda coloco a minha presença, né, nesse ato atual. Compreendo, sim. Así es. Hay una frase de San Pablo que dice que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Há uma leitura que diz que temos que completar em nós o que faltou à paixão de Jesus. Y lo único que le faltó a la pasión de Jesús fue la presencia de mí. A única coisa que faltou à paixão de Jesus foi a minha presença. Por lo tanto, lo que él hizo ante el Padre a nombre de cada uno, portanto, o que ele fez ao Pai em nome de cada ahora uniéndome a él, estamos haciendo mayor obra, porque ahora sí lo estamos haciendo lo está haciendo con nosotros. E agora, me unindo a ele, estamos fazendo uma obra maior, porque está fazendo conosco. ¿Sí se entiende, Luciana? O sea, estamos agregando lo nuestro, cosa que él no lo tuvo. Você entende, Luciana, que nós vamos acrescentando o nosso, coisa que ele não teve. Sim, entendi. É nessa fusão total que Jesus nos quer o tempo todo, né? Ele é como se ele se fizesse pequeno para nós, e como se ele hiciese pequeñito para nosotros, para estar, para que no, porque su amor es tan grande, es tan enorme, su amor por nosotros, ¿no? Así es. Voy a leerles la lectura que les decía yo del libro 6. Sí, es la 6:14. Eu vou ler a leitura que eu falei do livro 6. É a leitura 6:14. De diciembre 24 de 1903. De 20 de dezembro de 1903. Sim. Y dice así:
dice, en el párrafo 2, dice, el amor fue la causa, ¿sí?, que lo hizo venir al mundo. No parágrafo 2 diz, o amor é a causa que me fez vir ao mundo. ¿Sí? Y dice, mi nacimiento en el tiempo fue el desahogo de amor de la Santísima Trinidad hacia las criaturas. Meu nascimento no tempo foi desafogar do meu amor até as criaturas. De la Santísima Trinidad. Da Santíssima Trindade. O sea, el desahogo de amor fue de la Santísima Trinidad. É um desabafo do amor da Santíssima Trindade. ¿Sí? Dice, ahora, este desahogo es formado por el deseo. Ele diz, esse desabafo é formado pelo desejo. Y en cuanto el alma comienza a desearme, yo quedo concebido en ella. Enquanto a alma começa a desejar-me, eu fico concebido nela. Ahora, cuanto más crece ese deseo, agora, quanto mais cresce esse desejo, así me voy agrandando en el alma, o sea, va creciendo. assim eu vou me alargando na alma, eu vou crescendo. Y cuando este deseo llena todo el interior y llega a desbordar fuera, e quando esse desejo chega a todo o interior e chega a transbordar fora, ¿sí?, entonces renazco en todo el hombre. assim eu renasço em todo o homem. Esto es, en la mente, en la boca, en las obras y en los pasos. Isso é na mente, na boca, nas obras e nos passos. O sea, este es el mecanismo. En la medida que nosotros deseemos estar viviendo en esta unión con Él, Ou seja, esse é o mecanismo. Enquanto nós desejamos estar nessa união com Ele, Él está continuamente creciendo en nosotros. Ele está continuamente crescendo em nós. Y luego nosotros, una vez que Él renazca ya en nosotros, que tengamos vida divina, E logo nós, uma vez que Ele renasça em nós e já tenhamos vida divina, ahora nosotros renacemos en Él. agora nós renascemos nele. Este es el intercambio de vida que Él quiere hacer con nosotros. Esse é o intercâmbio de vida que Ele quer fazer conosco. Y esto, estamos en tiempo de Adviento. Esto es lo que deberíamos de desear. Que sino en mí. Isso, nós estamos no tempo de advento e é o que nós deveríamos desejar. Que Ele renasça em nós mesmos. Así que este es un modo de prepararnos para esta Navidad. E assim que essa é uma maneira de nos preparar para esse Natal. ¿Sí? No nada más prepararnos para el nacimiento de Él en Belén. Não somente nos preparar para o nascimento dele em Belém, sino ahora prepararnos para el nacimiento de Él en mí. mas preparar-nos para o nascimento dele em mim. Y en cada acto nuestro será un renacimiento de Él. E em cada ato nosso será um renascimento dele. Por eso es que cada acto genera una vida divina. É por isso que cada ato gera uma vida divina. A ver, Luciana. Quando o senhor estava lendo a leitura, eu lembrei do primeiro livro de Maria Valtorta, onde Nossa Senhora
no início, né, descrevendo Nossa Senhora, o desejo dela por Deus. Então, ela desejou muito, ela concebeu ele depois, no ventre dela, e mais para frente narra-se o nascimento dele em Belém. Me chamou a atenção quando Maria Valtorta descreve a gruta onde Nossa Senhora deu à luz, né? Que era um chão cheio de buracos, era muito frio, era feio, era de aspecto feio, tinha teia de aranha. Mas no dado momento do nascimento, a lua foi colocando a luz dentro da fresta da abertura, né, da gruta, e uma luz surgiu no interior e ela passou a ver as teias de aranha como diamantes. Então, todo o aspecto do exterior foi mudado. Uhum. Né? E aí, quando o senhor estava lendo, foi me passando o filme assim, do primeiro volume, fazendo um paralelo, né, com os escritos de Maria Valtorta, culminando nesse nascimento que muda o exterior, né? Isso. Ese pasaje, Luciana, es muy descriptivo. El nacimiento. Essa passagem, Luciana, é muito descritiva. Esa gruta fría, oscura, está representando a nuestras almas. Essa gruta fria e obscura está representando as nossas almas. En donde él no encuentra nada suyo, sino todo es algo feo, y lo único que hay en esa gruta son dos animales. Onde ele não encontra nada seu, tudo é algo feio, e a única coisa que ele encontra nessa gruta são dois animais. ¿Sí? Pero en la medida que el amor de María y el amor de él lo hacen nacer en aquel destello de luz, Mas à medida onde vai se encontrando o amor de Maria e o amor dele, tudo aquilo que vai aparecendo nesse flamejar da luz, esa luz, que es la luz de la divinidad, cambia todo aquel panorama de fealdad en una belleza divina. essa luz que é a luz da divindade vai mudando toda aquela feiura em uma coisa divina. En belleza divina. Em beleza divina. Y esa es la transformación que sufre nuestra vida, nuestra alma, al recibirlo a Él. E essa é a transformação que acontece na nossa vida e na nossa alma quando nós recebemos a Ele. Así que es un pasaje muy, muy demostrativo de lo que realmente Él encuentra en nosotros y lo que podría cambiar si lo recibimos bien. Isso é uma passagem bastante demonstrativa do que ele encontra em nós e o que poderia mudar com a passagem dele. Aida tem uma pergunta. Aida, você está por aí, meu bem? Você levantou a mão. Tem uma pergunta para o doutor? Sí. Una chica que tenía una pregunta para el señor y parece que cambió la manita. ¿Qué está diciendo, Kalina? Que tiene una chica que tiene una pregunta, pero que no habló, la chica no habló, la persona. No, Bueno, pues si no habló, no sé la pregunta, pues eso. Ni modo. Uhum. Bueno, Leani, pues Sí, se cumplió tu deseo. sí.
Cumplimos las 4. Doctor, el volumen 6, ¿qué capítulo para que yo pueda anotar? ¿Cómo? ¿Qué leíste el volumen 6 hoy, ahora? Lo que leí ahorita Sí. es del volumen 6, la lectura 14, que es de diciembre 24 de 1903. Gracias. Que es Bueno. ótimo. Todo eso. Belísimo siempre. Pues un gusto haber estado con ustedes otra vez. Sí, más el día 10 encerramos. Para terminar el 11. Sí.